talvez seja o quadro de alguns irmãos aqui. Eu estou numa situação tão difícil que eu não consigo mais ir até Jesus. Eu não consigo caminhar até Ele. Sim, eu já fui um homem vigoroso, uma mulher de fé. Sim, eu já estive presente em mais cultos, em vigílias. Eu já li a Bíblia com mais frequência. Sim, eu já fiz jejuns. Mas hoje o mal que eu enfrento, os dilemas e traumas, eu não tenho força mais para ir até Jesus. Eu necessito que alguém vá até Jesus por mim, assim como o servo. Será que não é esse o seu caso? Tão machucado, tão ferido, tão esgotado, você talvez não saiba o que aconteceu, porque você dobra o joelho para orar e fala: Senhor, mas onde está a minha pegada? Eu não consigo mais me concentrar, eu não consigo mais orar, eu não consigo fluir, eu não consigo ir num culto com alegria, eu não consigo mais entender a Bíblia, eu não consigo ir até o Senhor. Era a situação dele. Por isso ele precisou que outro fosse até ele. Segundo, o texto diz: se apresentou o centurião implorando, rogando, clamando a Jesus. Sua situação também, por quê? A crise daquele homem, a doença também era tão grave que ele não conseguia também sequer clamar a Jesus, rogar a Jesus, pedir a Jesus. Tudo bem, uma coisa não conseguir ir, mas nem ao menos clamar. Ele precisava que outro fosse Jesus e clamasse a Jesus por ele, rogasse a Jesus por ele. Pode ser também a situação de muitos aqui. Pastor, a crise que eu estou passando, a enfermidade que me acometeu, moral, espiritual ou física, é tamanha que eu estou como este servo. Eu não consigo mais clamar ao Senhor, eu não consigo mais me dirigir a Ele, eu não consigo mais buscá-lo em oração. Existem períodos assim na nossa vida. Foi-se o vigor, foi-se, meu irmão, a paixão, foi-se a força. Você está assim, irmão? Vai a Deus e não consegue orar, ou quando ora não consegue se expressar, não consegue ser inteligível, não consegue ser sincero, não consegue. O que está acontecendo comigo? Você se pergunta. Que trauma é esse? Que situação é essa? Não consigo. Isso é para mostrar, estamos no segundo tópico, a gravidade do que você está passando. Porque alguém não conseguir ir até Jesus, nem rogar a Jesus, significa que o que ele está passando é muito grave. Não ignore isso, meu irmão. Às vezes você deixou ir no piloto automático achando que está tudo normal, e não está. Não ignore isso. Você diz: eu não consigo. Foi-se a minha expressão na oração. Não consigo pedir, como diz Tiago, até agora não recebeis porque não pedis, ou porque pedis mal. Eu estou assim, eu não consigo pedir, eu não consigo me exprimir, eu não consigo orar, eu não consigo fluir na oração. Eu não sei o que foi, mas eu não consigo. Que mais? Era tão grave que ele não conseguia ir até Jesus, rogar a Jesus, e ele nem conseguia crer também. Verso 13 diz: então lhe disse, melhor, verso 10, admirou-se Jesus e disse que o seguiram: em verdade afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. A fé
ou Camila, era um antecedente para alguém receber a cura de Jesus, para alguém receber o toque de Jesus. Mas note, Jesus elogia a fé do centurião e não do servo. Mas o centurião não estava doente. Quem estava aleijado, tetraplégico, era o servo. A situação desse homem é tão trágica que ele não conseguia nem ao menos crer. Outro tinha que crer por ele, crer no lugar dele. Parecia um homem com paralisia, parecia um homem com Alzheimer, um homem totalmente moribundo, em um leito que não conseguia andar, pedir e nem ao menos crer. Pastor, eu estou como esse centurião, não consigo crer. Talvez essa é a causa das demais, e as demais são consequências. Por isso que eu não consigo orar, nem ir ao Senhor, porque a minha fé mingou, cessou. Talvez seja o seu retrato, irmão. Eu não consigo crer, eu não consigo crer, eu não tenho mais fé. Talvez como aquele homem, o pai da menina Jairo: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Ou no filho daquele homem com epilepsia: eu não tenho fé. Em verdade, você que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi para esse monte: lança-te daqui para o mar. Pastor, nem um grão de mostarda. Foi-se a minha fé, acabou-se a minha fé. Irmãos, nós estamos vivendo assim. Jesus disse: uma geração incrédula me pede um sinal. Talvez não somos uma geração incrédula. Eu estava meditando hoje, enquanto estava preparando o sermão e orando e pensando: Senhor, nós não vemos mais milagres. Senhor, nós temos um cristianismo seco, previsível, retórico. Meu Deus, que horror! As pessoas não têm mais entusiasmo no culto, alegria, paixão, vigor. Meu Deus, onde está a sua presença que vinha e enchia o salão, e havia júbilo, gozo, choro, riso, e pessoas eram visitadas e milagres aconteciam? Acabou. É tudo previsível, retórico, morto, xoxo. E nos falta fé como esse homem. Eu não consigo crer. O que aconteceu? A providência usou outro meio. Note, esse homem aqui é um anônimo. Não há um relato dele falando, andando, agindo, nada. Só diz: um paralítico em casa, enfermo, ali coberto de trevas, de escuridão, de dano. Imagina a vida desse homem, meu irmão, parado, sofrendo, solitário, vivendo um drama horrível. Pode ser sua vida. Eu sou como esse homem. Eu não sou protagonista de nada, eu não apareço em cena, eu estou escondido, sozinho, oculto, morrendo. Estou lá nos sótãos, nos porões dessa vida, sem prestígio, sem moral, sem nada. Estou no esquecimento. Sou mais um nesse mundo, sou mais um perdido. Estou fadado a sofrer e morrer o resto da minha vida. Quem vê você? Você não está aqui como ele jaz em casa, de cama. Ninguém me conhece, ninguém sabe da minha vida. Sou um homem, uma mulher que está sofrendo no esquecimento, na solidão, sem amparo, sem abrigo, sofrendo, perdido. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade
desse mundo que você não vai ver na TV, nas novelas, nos jornais. Isso é o que o horror do pecado trouxe à terra, o pecado, a queda. Então esse homem está aqui, esse figurante que virou protagonista no culto de hoje. Mas a providência, apesar disso, apesar desse homem não ter fé, apesar desse homem não saber orar e não conseguir orar, apesar desse homem não ter pernas e não poder ir ao Senhor, a providência não esqueceu desse homem, a providência não os desamparou.